Vamos agora elaborar o fluxograma seguindo esse raciocínio que foi informalmente organizado no algoritmo informal. Então a gente vai especificar aqui o início e a primeira ação a ser tomada é a leitura, ou seja, o usuário vai informar os valores para A, B e C, que justamente são os termos que multiplicam respectivamente x ao quadrado, x elevado à primeira e x elevado a zero, que no caso é 1, então aqui permanece o C. E essa equação, como foi dito no vídeo anterior, ela é a equação porque ela é igual a zero. E aí, feito isso, a gente pode ter o cálculo do valor de delta. Só que nesse momento, diferente aqui da abordagem formal, já vamos tomar o cuidado de não usar um símbolo que não é possível de tratar como variável. Então eu vou usar aqui a letra D, pensando no delta, e essa letra D vai receber o valor resultante do cálculo de B elevado ao quadrado. Vamos fazer a seguinte notação: B elevado ao quadrado. Eu poderia fazer B multiplicado por B, que seria o mesmo efeito, um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, menos 4 multiplicado pelo valor de A, multiplicado pelo valor de C. Certo? E aí a gente tem o valor de D e a gente vai fazer essas considerações para verificar em qual faixa ele se encaixa, ou seja, se eu não tenho solução, se eu tenho apenas uma solução ou se eu tenho duas soluções possíveis para essa equação que foi informada, parametrizada quando o usuário executar esse código, quando ele se tornar um código aqui, o nosso algoritmo. Então a gente vai aqui fazer o seguinte verificação: a gente vai colocar um teste, uma condição em que eu vou verificar se o valor de D é maior ou igual a zero. Porque se o valor de D de delta for maior ou igual a zero, eu tenho pelo menos uma solução, talvez duas soluções. Se isso daqui for falso, a situação em que eu vou alcançar, que eu vou encontrar, já vai ser a mensagem: não existe solução real, ou seja, não existe solução considerando o domínio dos números reais, né? Por quê? Porque eu teria que calcular a raiz quadrada de um número negativo. Desse lado aqui, em sendo o delta maior ou igual a zero, pelo menos uma solução, pelo menos um valor é possível calcular para x. E aí a gente vai usar justamente essa fórmula aqui para calcular o primeiro valor de x, que eu vou chamar aqui de x1. E aí nesse caso, o x1 ele vai receber o valor, vou colocar aqui entre parênteses para separar o numerador do denominador. Então vamos lá, menos o valor de B, mais raiz quadrada de D, que é o meu delta nessa solução, e isso daqui dividido por 2 multiplicado pelo valor de A. Tendo alcançado esse ponto, eu já posso determinar que o valor calculado para x1 seja apresentado ao usuário. Eu terei a possibilidade de calcular o x2 caso o valor de D seja maior do que zero, e aí o resultado da raiz quadrada desse valor também seja maior do que zero, e aí eu vou fazer então só nessa situação um cálculo, um teste aqui primeiro, né? Vou testar se o D é maior do que zero. Se isso aqui for verdadeiro, faço o segundo cálculo, o cálculo do x2. x2 recebe, novamente entre parênteses, menos B, menos, vou subtrair aqui, ó, que eu somei, eu vou subtrair aqui, raiz de delta, que eu chamei de D,
e isso daqui eu vou dividir por 2, entre parênteses também, multiplicado por A. Feito isso, nessa situação apenas, eu tenho um valor para x2 e eu vou exibir na tela o valor de x2. Caso isso aqui seja falso, eu não vou indicar a ação a ser feita porque ele já vai ter resolvido para um dos valores aqui da raiz, né, no caso x1. Então eu vou fazer aqui um conector alinhado com esse losango, puxo essa seta, puxo essa seta. E agora eu vou fazer um outro conector que é alinhado com esse losango aqui, puxo a seta desse cara e puxo a seta